Pessoal, vamos dar uma complementação ao assunto de circuitos magnéticos, com fundamentos de conversão, basicamente. Ó, nesse conteúdo aqui, só uma revisão das unidades principais que a gente tem, onde a gente incluiu e introduziu as grandezas magnéticas. Então, só uma revisão para o fluxo magnético. A unidade no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é o Weber. Não se pode lembrar do sapinho lá, Weber. E já vai saber a unidade desse fluxo, né, dessa grandeza magnética. O fluxo magnético ele é análogo à corrente elétrica, um circuito elétrico, né? Então, no circuito magnético, quando você vê o fluxo magnético, vai poder pensar como se fosse uma corrente elétrica. Aproveitando o fluxo magnético, pessoal, que são essas linhas de campo aqui, ó, por unidade de área, em um anel aqui, por exemplo, você está vendo, é o que a gente chama de densidade de campo magnético. Ou, na verdade, densidade de fluxo magnético, né? Ou densidade de campo magnético também. As duas formas estão corretas. Vocês podem já fazer um gancho, né? Como foi apresentado o fluxo magnético. Então, você tem aqui densidade de fluxo magnético, é o quê? Fluxo magnético, φ, por unidade de área. Considere essa variável aqui que eu estou passando o mouse em cima, igual a essa daqui de cima, certo, pessoal? Posso fazer esse ajuste depois, mas é a mesma variável, certo? Então, não é variável diferente, não. O instrumento usado para medir isso é o gaussímetro. Aqui essa observação. Então, se você isolar o fluxo magnético, você vai poder dizer também que o fluxo magnético é igual à densidade de campo magnético, ou de fluxo magnético, B, vezes a área, em termos escalares, né, de magnitude. Continuando as grandezas, revisando aqui, você tem a intensidade de campo magnético, tratada pela variável H. Então, H, aproveitando a definição da lei de Faraday, desculpa, a lei de Ampère, né? Lei de Faraday a gente vai comentar quando falar de transformadores. A lei de Ampère, você consegue estimar essa expressão aqui. Então, a lei de Ampère, ela diz basicamente que a corrente, né, circulando em um caminho fechado, o campo magnético pode ser estimado a partir da corrente que circula em um caminho fechado. Então, esse caminho fechado é o qual? É definido por um comprimento L. Aí o campo magnético, esse H aqui, ó, H vezes L, é igual a N vezes I. Isso é N, né? Porque se você considerar mais de um espiras, né? Se fosse só um espira, seria I igual a H vezes L. Isso também vai ser igual à força magnetomotriz. Se você isolar essas expressões, você tem aqui H, que é a intensidade de campo magnético, igual a NI sobre L. Né? Então é só manipulação de algumas variáveis na mesma equação base. Né? Uma grandeza, um parâmetro, na verdade, muito importante é o μ. Esse μ é a permeabilidade magnética, por definição, a densidade de fluxo magnético B dividido pela intensidade, que a gente acabou de falar, de campo magnético H. Certo? Então, vamos olhar aqui uma coisa já interessante. Se eu olhar para essa expressão do H, eu sei, pessoal, que o H, a intensidade de campo magnético, é proporcional à corrente. Isso quer dizer que quanto mais corrente eu tiver no meu circuito magnético, maior vai ser o meu vetor H, minha intensidade de campo magnético. Beleza? É uma coisa bem interessante para vocês guardarem aí. E aí, parâmetros de permeabilidade magnética, você tem a do vácuo, μ0, e a relativa do material. Né? Tem só essas fórmulas aqui que são base. Geralmente a gente dá isso aqui no início da questão. Bom, os principais materiais magnéticos que a gente usa é o ferromagnético, né? E aí agora a gente vai falar da curva de magnetização desses materiais, né? Como é que a gente trata a curva B versus H. Ou seja, a curva de densidade de fluxo magnético em função da intensidade de campo magnético. Antes de a gente olhar a curva de magnetização, é interessante, pessoal, vocês olharem, lembrar dos domínios magnéticos, lá da química, da parte de química, em que cada material ele tem esses spins aí, né, que são basicamente domínios magnéticos. Eles ficam assim, ó, na figura A, aqui onde estou passando o mouse em cima, é igual a 0, porque um cancela com o outro, basicamente, e aí o campo magnético H, aqui nesse tipo de material, é nulo, não tem nada, assim, não consegue atrair nenhum tipo de ferro.
À medida que você começa a excitar um material que ele começa a se orientar magneticamente, você já vai vindo aqui para a região B. Então, ele pode ficar fraquinho, com pouca corrente. Aí essas setinhas, né, que a gente chama também de spin, e se a gente for olhar para a estrutura magnética mesmo do material, se a gente pudesse pegar um material e quebrar ele em vários quadradinhos, em várias frações infinitesimais, ele ia começar a se orientar, os momentos magnéticos, né? Que seria basicamente, se a gente fizer essa analogia para a corrente elétrica, seria basicamente as cargas elétricas, né? Se orientando para sair de um polo positivo para o polo negativo. Aí, se você vai aumentando a corrente elétrica no circuito magnético, você vai poder aumentar o H. Veja aquilo que a gente falou no slide anterior. O H, ele é proporcional a I, corrente, certo? Beleza? Então, quando você vai aumentando a corrente, você vai poder aumentar o H, né? Se esse material for um material ferromagnético. Então, quanto maior a corrente, maior o seu H. E o extremo, todos eles alinhados, basicamente. Quase todos eles alinhados. Aqui, nessa figura D, você perceba que a área dos domínios magnéticos é bem maior, né? Praticamente quase por completo aqui. Ainda ficou uma partezinha desalinhada, mas ele já está com uma parte muito considerável em que todos os domínios magnéticos ficam alinhados. Isso acontece quando você faz um eletroímã. Quando você começa a botar corrente numa bobina, ela poderia estar assim, toda desalinhada, com H fraco, 0. Aí quando você vai aumentando o nível de corrente, vai aumentando a capacidade desse circuito magnético, desse dispositivo magnético, atrair metais, ou seja, ter características magnéticas nele, né, de ímãs. Então, no limite, ele vai poder trabalhar aqui nessa região como se fosse uma curva da figura D de dado aqui, né? Não estou passando o mouse em cima, beleza? E aí, pessoal, a ideia de levantar uma curva de magnetização é justamente isso. Eu vou fazer uma tabela e, à medida que eu aumento a minha corrente, eu sei que a corrente ela é proporcional ao H. Eu não sei se eu consigo escrever aqui, deixa eu ver se eu não consigo escrever, mas eu vou poder rabiscar depois na folha com vocês. Esse H aqui, pessoal, no eixo X aqui, onde vocês estão vendo, é a intensidade de campo magnético. A gente viu que o H, ele é igual a NI sobre L. Então, ele é proporcional a I, onde I é a corrente. Isso quer dizer o seguinte, se eu aumentar a corrente, eu estou aumentando o H. Então, quando você faz um experimento, um circuito magnético, que você vai aumentando o valor de corrente, né, saindo aqui do zero, do eixo X0, indo até, por exemplo, esse ponto aqui, HM, você está aumentando a corrente. Consequentemente, você vai aumentar sua intensidade de campo magnético. E, consequentemente, você está caracterizando também um aumento de força magnetomotriz. Em um circuito magnético linear, à medida que você aumenta a corrente, você aumenta também a densidade de fluxo magnético, ou seja, a variável B, pessoal, aqui, ó, eu estou passando o mouse em cima, certo? Em um circuito linear, qual seria um circuito linear, professor, magnético? O ar. Quando você faz uma bobina com um núcleo de ar, é um circuito magnético linear. Agora, quando a gente preenche o núcleo, ou seja, quando o núcleo ele tem ar, né? É o vácuo, não tem nada dentro desse núcleo do material, da bobina. Ele é um núcleo de ar. A gente diz que isso aí é um núcleo de ar. E a curva característica BH para esse tipo de circuito magnético linear, ela é linear, ou seja, a reta, né, ela seria essa primeira parcelazinha aqui que eu estou passando o mouse para vocês. Isso garante essa fórmula, em que o B ele é igual a μ vezes H. Então, o μ, ele é a inclinação dessa curva, pessoal. Então, se você pegar aqui a taxa de variação do B em função da taxa de variação do H, você tem o μ, que é a permeabilidade magnética. A gente viu que é um parâmetro que ele é constante para os materiais, desde que não venha para essa parte aqui de saturação, que a gente vai comentar. Então, só reforçando, né? Com a excitação CC, ou seja, com corrente contínua, quando eu ligo ou desligo, você vai no banco ali, energiza ou desenergiza a porta, né? Que ela está magnetizada. Ou também um circuito de um contactor para fazer partida de motores. Você está fazendo basicamente esse efeito aqui, está magnetizando e desmagnetizando, está ligando e desligando. Por exemplo, excitação em corrente contínua, né? A gente pode imaginar essa ideia.
Quando você aumenta a corrente, a intensidade de campo aumenta. Então, tá essa relação aqui, ó. E onde é que você pode perceber isso? É nessa fórmula que a gente comentou anteriormente. Essa fórmula aqui, ó. H é igual a N, onde N é o número de espiras, e I é a corrente. E aqui está dividido por L, onde L é o comprimento do núcleo. Então, o que acontece com a densidade de fluxo magnético? Ela vai aumentando linearmente também. Só que isso aí, se você botar um núcleo com um material ferromagnético, é o que a gente vai ver hoje, que essa magnetização ela vai saturar. Ou seja, não vai ser linear para sempre, né? Tá ok? Aí é por isso que vem uma motivação de usar entreferro também. Certo, pessoal? Então, essa outra figura, que vocês estão vendo aqui no lado direito, basicamente é um resumo do que a gente discutiu nesse primeiro momento. Aqui, ó, na região 0, aqui embaixo, sem campo, H, o H igual a 0. Veja que, basicamente, os domínios magnéticos aqui embaixo, essas setinhas, estão quase todos desorientados, né? É tipo, às vezes, a pessoa cai num local de paraquedas, né? Sem orientação nenhuma. A pessoa desmaiou, aí quando acorda, tá desorientada. Então, todos os domínios magnéticos estão aqui, ó, desorientados, sem nenhuma orientação. Campo magnético fraco, igual a 0, desculpa. Certo? Esse ponto seria equivalente a esse ponto aqui, ó. H igual a 0 aqui. Eu viria e botaria meu cursor do mouse aqui, ó. Minha setinha amarela aqui. À medida que eu vou aumentando a corrente, os domínios magnéticos, eles começam a se orientar, né? Ou seja, estão vendo aqui, essas setinhas aqui embaixo, começam a ficar mais orientadas em uma única direção. E isso vai sendo observado aqui nessa curva de magnetização. Isso aqui, pessoal, é sair do 0 até a região de saturação, é a curva de magnetização de um material magnético. Ou seja, à medida que eu aumento a corrente, eu aumento o H, que é a intensidade de campo magnético, e vou aumentando também a densidade de fluxo magnético, que é o B. Depois a gente vai ver que essa densidade de fluxo magnético está relacionada num transformador com a tensão induzida. Aí vai ser um gancho já com a lei de Faraday. Certo? Só que para materiais magnéticos, essa região, essa curva de magnetização, ela não é linear, ela é não linear. Isso quer dizer que vai ter um ponto de operação que você vai poder aumentar a corrente, mas não vai conseguir já extrair mais conversão de energia eletromagnética. Ou seja, o campo magnético, a densidade de campo magnético B, ele vai saturar. Você vai poder botar aqui, vamos supor que esse limite aqui seja 10 amperes. Aí você bota 20 amperes, não aumenta nada. 50 amperes, não aumenta nada. 100 amperes, não aumenta nada. Você saturou o material já. E para fins de operação, né, no sistema elétrico, um transformador, por exemplo, ele não deve operar nessa região saturada. É interessante no projeto você não permitir que ele venha para essa zona de saturação. Eu não sei se vocês já estudaram transistores, na disciplina de eletrônica, mas dá para fazer um gancho, uma analogia com transistores. Quando vocês estudarem transistores, vejam lá, curva característica de um transistor. Região de corte, região linear, região de saturação. É por isso que eu acho muito legal passar a elétrica, porque dá para você fazer analogias com muita coisa, né? Aí o que você guarda numa linha de raciocínio, você pode aproveitar para outras disciplinas. Certo, pessoal? Então, isso aqui, curva de magnetização, excitação CC, é ligar ou desligar o material. Se eu fosse fazer aqui uma animação, seria meu mouse aqui, ó, saindo do 0, estou ligando, energizo um equipamento, aí ele vai poder vir para saturação. Desenergizo, vem para cá. Um eletroímã seria isso. Quando você liga um eletroímã com um núcleo de material ferromagnético, ele vai fazer uma coisa desse tipo aqui, a curva dele, certo? Agora, se o eletroímã ele for de núcleo de ar, essa sua curva característica ela vai ser linear. Então tá aqui o que eu comentei, né? Se o núcleo for de ar, aqui ó, sua característica é uma curva linear. Agora, quando a gente usa um material ferromagnético, eu maximizo a capacidade de indução magnética. Esse campo B aqui. Ou seja, para um valor de corrente baixo, se eu vim aqui nessa reta, um valor de corrente baixo, eu tenho com um material ferromagnético muito mais indução magnética do que com o ar. Então, isso que você poderia imaginar, né, em termos de tensão induzida, você maximiza a energia, aumenta a densidade energética magnética por unidade de corrente. É uma coisa muito legal. Beleza? Tá claro, pessoal, porque a gente usa material ferromagnético, né, para maximizar a linha de campo magnético, então eu consigo ter um valor bem maior
para o mesmo valor de corrente se eu utilizasse o A, se você vier aqui nessa zona de operação. Ou seja, para um valor de corrente baixo, aí eu venho aqui, ou um valor de H, né? Veja que H e corrente, H e I, né, são proporcionais, então eles vêm aqui entre parênteses nessa mesma curva, assim como também o B e o fluxo magnético, eles são proporcionais nessa curva, nesse eixo Y. E aí, se você botar um valor baixo de corrente, aí você vem aqui, para um valor baixo de corrente, eu tenho um valor baixo também de densidade de campo magnético, ou de fluxo magnético, com o núcleo sendo ar, né, no material. Ou seja, vácuo. Não tem nada dentro da bobina. Se eu boto o material ferromagnético dentro da bobina, eu aumento a capacidade de indução magnética dele. Então, consigo maximizar as linhas de campo que estavam saindo daquela região, se concentram, né? Porque o material ferromagnético, ele é um ótimo condutor magnético. Beleza? A gente viu que a permeabilidade magnética de um material ferromagnético é bem maior do que a do ar. Então, o ar, ele não é um bom condutor magnético. Mas o ferromagnético, os materiais de ferromagnético, eles são ótimos condutores magnéticos. No projeto de um circuito magnético é muito interessante você guardar essa informação. E aqui, pessoal, a gente tem curvas de magnetização para diferentes materiais. Então, veja aqui, ó, essa curvinha mais baixa aqui, né? É o ferro fundido. Veja que o ferro fundido ele não é tão legal assim para magnetizar materiais. Já, a densidade de fluxo magnético, B, é baixo, né? 0,3 Tesla aqui, ó, para um valor de intensidade de campo magnético em torno de 600, 700, né? Agora vamos pegar quanto a gente precisaria de corrente para esse mesmo valor de B, 0,3, para um material muito bom magneticamente, né, em termos de condução magnética. Vamos pegar aqui a chapa de aço silício, que são usadas em transformadores, por exemplo, em máquinas elétricas em geral. Aí eu venho aqui rastreando essa curva. E veja aqui, pessoal. Basicamente, eu preciso de um valor muito baixo de H, ó, de corrente. Então, isso aqui é ótimo para um projeto, né? Eu preciso de pouca corrente para magnetizar o material. Isso aqui é muito bom, beleza? Guarda essa informação, né? Para diferentes tipos de materiais, aí você pode ter ligas ao níquel, né? Aço, níquel, alumínio, níquel e cobalto. Depois a gente vai falar também dos ímãs artificiais. Mas aqui, essa curva aqui, eu acho que vocês podem guardar a informação que diferentes tipos de materiais. Aí você tem materiais que são fracos, basicamente para magnetizar, eles apresentam um valor baixo de H, mas tem materiais ótimos que a gente usa no núcleo do circuito, né, de máquinas elétricas. Um exemplo é a chapa de aço silício. Então, chapas ou lâminas de aço silício são materiais de uma forma mais indicada para construir o núcleo das máquinas elétricas. Por quê? A resposta para isso, você está aqui. Você pode ver, né, que está aqui na figura. Essa figura aqui, você tem a intuição que, interpretando essa curva, a curva da chapa de aço silício, ela tem uma inclinação bem alta aqui, ó. Então, para baixos valores de H, eu tenho altíssimos valores de B. Isso caracteriza que eu estou confinando e maximizando a minha magnetização. Então, otimizo demais o projeto magnético. Beleza? A título de informação, nos materiais ferromagnéticos, a permeabilidade, Mi, é milhares de vezes maior do que a do ar. Seja que zero, né? A do ar, basicamente, aqui é zero, porque é 4 píveis de 10 a menos 7. E aí, a título de exemplo, né, permeabilidade relativa, você pode pegar aqui, o ferro é 5.000, ferro silício é 7.000, e a liga permalloy, uma liga de níquel e ferro, ela é 10.000 vezes maior do que a do ar. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí com relação a isso? Não sei se está dando para acompanhar direitinho, mas depois eu posso deixar um espaço para vocês perguntarem ou deixar em aberto, né, alguns exercícios. Agora vamos para a animação, né? Pode ser que esteja muito abstrato, mas vamos para a animação do tudo que eu estava falando anteriormente. Vocês vão poder ver aqui, ó, nessa animação. Veja que legal. Uma bobina, esse cilindrozinho é um cilindro de bobina, como eu falei, você pode pegar um fio e enrolar em cima de uma lata de leite, uma lata qualquer, e depois tira. Ela vai ficar tipo esse espiral. Acho que geralmente é mulher, né, que brinca muito daqueles espiral, né, quando é pequenininha. Aí as meninas devem ter tido essa fase aí, quando era menorzinha, que brincava com aqueles espiral, argolas, né.
Então, que seriam com argola, basicamente você pode imaginar que se você substituísse aquele plástico da argola por um fio esmaltado, você teria esse exemplo aqui, onde dentro da argola a gente chama de núcleo. O núcleo aqui é de ar, certo? Então, essa curva aqui que vocês estão vendo em vermelho é basicamente a curva de magnetização e desmagnetização. Eixo X, corrente, ou H, eixo Y, densidade de fluxo magnético, B, ou também a gente vai ver que é relacionado à tensão. Então, aqui em cima é um circuito magnético linear, como eu falei anteriormente, a curva característica mostra isso para vocês, né, que é linear, é proporcional. À medida que eu aumento 10% de corrente, aumenta também 10% de campo magnético B. Aumento 10% de corrente, aumenta 10% de H, aumenta também a mesma proporção B. Então, o Mi aqui ele é linear. Agora, embaixo, veja que já satura, né, um pouco. Essa curva aqui já começa a modificar um pouco. Essa curva, pessoal, de magnetização e desmagnetização é o que a gente chama de laço de esterese. O laço de esterese é essa curvinha aqui, ó. Essa figura que está se desenhando em verde aqui embaixo. Beleza? Então, só para reforçar, como é que seria a curva do laço de esterese para um material com núcleo de ar? Uma curva linear. Aqui, como você está vendo aqui, essa animação. Opa, deixa eu voltar. E com o núcleo ferromagnético, que maximiza muito, né? Então, aumenta mais, mas também tem aqui a saturação. Aí na excitação em corrente alternada, é o que a gente consegue perceber já. Por que eu chamo a atenção para a excitação em corrente alternada? Porque a corrente alternada, você já vai vir aqui para regiões em que a corrente é negativa, tá bom? Então veja aqui, o zero está aqui no centro, onde eu estou com o mouse, e quando você acompanha essa bolinha, né, que está se mexendo ao longo do tempo, ela uma hora é positiva, uma corrente positiva, outra hora ela vem para a região de corrente negativa. E isso aqui você pode ver também pelo sentido dessas setas aqui no lado esquerdo aqui, né, nesse desenho aqui dessas espiras, ou seja, essas bobinas, beleza? Tá claro, pessoal, para vocês aí, o que é uma curva de magnetização, um ácido de esterese, né, um material com o núcleo tendo ar, então a região é linear, mas eu preciso de muita corrente, por exemplo, para vir nesse quadradinho aqui de campo B. Já quando eu boto o material ferromagnético, eu maximizo. Eu preciso de muito pouca corrente para vir bater aqui, né? Bem menos o valor de corrente para bater aqui nesse valor aqui de campo B. E a curva de magnetização e desmagnetização, ou seja, o laço de esterese para uma excitação CA, ela basicamente é isso. Inicialmente, imagina que o elemento estava em zero, aí eu aumento a corrente, ele vem nessa zona aqui vermelha. Aí eu vou bater até na saturação. Quando eu chego nessa saturação, eu digo que no meu experimento eu cheguei no HM. É quando ele está saturado. Eu vou aumentando, aumentando, e o B não aumenta mais tanto assim. Aí agora eu posso, com um controlador de corrente, né, um elemento varivolto, por exemplo, vou diminuindo o valor da corrente. Quando eu descer, eu não desço pela curva em vermelho. Eu desço agora por cima aqui, ó, na ladeira. Aí eu vou descendo por aqui onde eu estou passando o mouse. Como você pode perceber também na animação, né? Aí quando eu desço aqui por cima, meu campo B, minha densidade de campo magnético, de fluxo magnético B, não volta para zero, volta para um valor chamado, deixa eu botar aqui, BR. Esse valor aqui, pessoal, é porque todo material magnético ele tem um campo remanescente, basicamente. É uma densidade de fluxo magnético residual. Porque quando você desenergiza o elemento, ou seja, vem para a corrente igual a zero, ainda tem alguns domínios magnéticos, aquelas setinhas que ficam orientadas ainda, não ficam lá, certo? Então, isso aqui é uma característica natural dos elementos. Aí agora eu vou inverter o sentido da corrente, vou começar a crescer a corrente negativamente. A corrente agora vai ser menos 1 ampere, menos 2, por exemplo. Aí eu estou vindo para valores negativos de H. Eu vou bater aqui, pessoal, em um parâmetro chamado HC, que é a força coercitiva. Em linhas gerais, a força coercitiva é o valor de corrente que você precisa, ou seja, de intensidade de campo magnético H também, que é proporcional, que você precisa para zerar ou desmagnetizar completamente o material, fazer com que o B fique zero. Então, o H, que é positivo ou negativo, ele é um parâmetro a ser considerado, né? Você precisa saber esse HC, quanto de corrente ou quanto de campo, intensidade de campo magnético H
você precisa colocar para zerar aquele valor de campo remanescente que estava lá, certo? Aí, se você for aumentando mais ainda negativamente a corrente, você vai vir aqui para uma zona similar ao que a gente observou na zona positiva de corrente aqui. Então, é simétrico, né? Esse primeiro quadrante é simétrico ao terceiro quadrante. Aqui o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, ok? E esse processo, como a corrente é alternada, né? Você sabe que a corrente alternada ela é uma senoide. Aí ela fica em valores de magnitude, ela vem para o máximo, depois vai para zero, depois vai para um mínimo, depois vai para zero de novo. Fica fazendo isso, né? Que nem essa bolinha aqui que vocês veem na animação, né? A corrente está indo para o máximo, depois vai para um zero, depois vai para um mínimo, depois vai para o zero, e assim fica esse processo cíclico, né? Uma frequência, por exemplo, 60 Hz, ok? Aí fica a reflexão, né, para vocês depois buscarem aí nas anotações. A gente pode reforçar isso no quiz, assim, o efeito de variar a frequência, né? E qual é o impacto que isso traz no laço de histerese, ok? Então, guarde aqui no laço de histerese, que é esse padrão, né? É interessante perceber o BR, que é a densidade de campo magnético remanescente, ou seja, quando eu zero a corrente, a indução magnética não zera, ainda fica um valor residual ali. Aí eu preciso colocar a corrente negativa para zerar. Aí eu venho num valor de HC, que é a força coercitiva necessária para eu garantir que os domínios magnéticos estão todos desorientados, né? Zerei a indução magnética B. Aí, naturalmente, se você botar esse material para operar em corrente alternada, ele vai ter uma curvinha desse tipo aqui, pessoal. Dá para a gente fazer esse experimento no osciloscópio. Muito legal. O experimento, geralmente a turma gosta demais de fazer esse tipo de curva aqui, porque envolve um pouco de circuito elétrico também. Dá para fazer uma montagem, né? Eu sei que a gente está no período remoto, mas eu posso tentar fazer aqui a demonstração para vocês e a gente depois acompanha aí remotamente, né? A ideia é você saber como fazer esse experimento. Precisa de alguns instrumentos, um osciloscópio, por exemplo, para visualizar, né, esse tipo de padrão. Então, só reforçando com os domínios magnéticos, né? Magnetização nula, todo mundo desorientado, as setinhas, aí quando você vem na saturação, tá todo mundo saturado já. O pessoal tá todo ali, ó, uma turma, né? Tá toda saturada ali, não aguenta mais, aí já tá todo mundo querendo sair, aí na setinha aqui para sair. Vamos embora. Aí quando você faz alguma operação no sistema, diminui a magnetização, ou seja, essas setinhas, né? Elas vão voltando a se desorientar, só que não vai para zero. Ela vai para a magnetização remanescente, esse valor aqui do BR. Aí você precisa colocar a corrente negativa ou em forma de H, né, de intensidade de campo magnético, uma força coercitiva para garantir que o B foi para zero. Aí quando você chega nesse ponto, você chama de ponto de coercitividade. Magnetização ela é nula, então todos os domínios magnéticos voltam a ficar desalinhados e você pode continuar aumentando o valor da corrente negativamente para chegar nesse mínimo aqui de saturação negativa. Isso aqui é um efeito que vai acontecer muito, né, em uma operação em corrente alternada. Beleza, pessoal? Corrente contínua seria basicamente esse primeiro quadrante. Tá claro isso aí? Eu acho que é bom vocês guardarem isso aqui, né? Se você botar para operar um negócio em corrente contínua, sua corrente ela vai ficar vindo de zero até o máximo. Então, seria esse primeiro quadrante aqui só. Ligou, desligou. Né? Ligou e desligou. Beleza? Agora, se for corrente alternada, vem para regiões positivas de H e regiões negativas também de H. Então, vem aqui o segundo e o terceiro quadrante também. Okay? Agora, vamos falar de uma classificação dos materiais. Tem esses termos aí, magneticamente duro ou magneticamente mole. Ou macios ou duros também, né? O pessoal chama em diferentes livros. Um material magneticamente mole, ele é utilizado, né, para caracterizar materiais que eles são facilmente magnetizados e desmagnetizados. Ou seja, essa curva aqui em vermelho, certo? Tem uma alta permeabilidade magnética, ou seja, um elevado valor de μ, e no laço de histerese, o campo remanescente BR e a força coercitiva são muito pequenos, então perceba que esses valores aqui, certo? Então, se eu perguntasse para vocês qual é a curva aqui, né? É a curva em azul ou a curva em vermelho que caracteriza um material magneticamente mole?
Vocês diriam para mim qual curva aí? Um quiz, por exemplo, né? Vamos tentar exercitar já aqui. Seria a curva em azul ou a curva em vermelho para caracterizar um material magneticamente móvel? Ou material macio, magneticamente? É o que, professor, tem como repetir? Esse material magneticamente... Aqui a gente tem dois materiais, né? Magneticamente mole e magneticamente duro. E as curvas de laço de esterese estão mostradas nessa figura. O que eu perguntei pela definição de um material magneticamente mole, né? Que ele magnetiza e desmagnetiza facilmente, rapidamente. Então tem valores baixos de BR e HC. BR e HC a gente pode voltar aqui para dizer a vocês. Vou voltar aqui. O BR, né, está aqui nesse ponto e o HC está aqui embaixo. Então, é dito que o material magneticamente mole ele tem valores baixos de BR e HC. Isso caracteriza, em termos práticos, que ele magnetiza e desmagnetiza facilmente. Nessa curva aqui de esterese, ele seria qual? Um material que tem um valor baixo de BR e de HC. Qual seria o material magneticamente mole? Seria a curva em vermelho ou a curva em azul? Poderia ser uma questão do quiz, já que eu estou passando para vocês. Né? Vamos olhar para o valor de BR. Ó, pessoal, ele disse aqui, ó, campo remanescente BR e força coercitiva HC são pequenos. Então, se são pequenos, deve estar perto do zero, né? Concorda comigo? O zero é esse centro aqui. Ok? Então, a curva que tem valores próximos de zero, desse valor de HC e de BR, ó, o HC, pessoal, é onde ele volta e toca o zero, né? Certo? No eixo Y. Esse ponto aqui que eu estou com o mouse em cima. E o BR é esse ponto aqui. Valores que são pequenos, você poderia considerar aqui, ó, aqui é o HC e aqui é o BR. Se ele está dizendo que no laço de esterese desse tipo de material magneticamente mole, o campo BR e a força HC são pequenas, então os valores devem estar perto do zero. São menores na curva em vermelho. Todo mundo observa isso aí? Consegue enxergar com essa interpretação? Sim. Pronto, aí no caso por exclusão, né, você vê que o material magneticamente duro ele seria essa curva em azul, certo? Porque tem valores altos de HC e valores altos de BR, comparado com a curva em vermelho, né? Exemplos de materiais magneticamente mole. O aço doce, esse material é muito usado em circuitos de transformadores, por exemplo, né? Magnetizou e desmagnetizou e as perdas no núcleo são baixas. Isso aqui é muito usado. E aqui, no caso de sistemas com materiais magneticamente duros, né, se aproxima um pouco do caso de ímãs permanentes. Né? Então, materiais que você precisa ter um ímã ali, geralmente ele vai ter uma curva dessa mais gordinha, assim, mais larga, né? Então, materiais magneticamente duros. O laço de esterese é mais longo, né, mais aberta a curva. E materiais magneticamente mole, ou seja, magnetiza e desmagnetiza facilmente, né? Rapidamente aqui, ó. Magnetizou, desmagnetizou, rapidamente aqui. Já o magneticamente duro, você demora, né? Para desmagnetizar o material. Precisa de um valor de H muito alto. Então, imagina que você precisaria tipo de 100 amperes de corrente, né? No ímã permanente seria uma coisa desse tipo. Eu vou mostrar na sequência. Então, para fazer uma analogia aqui do circuito magnético com o circuito elétrico, vamos revisar aqui uns conceitos. Ó. Circuito elétrico, aqui, e circuito magnético. A causa, o que é que causa uma excitação num circuito elétrico? A tensão na fonte. Se você tiver tensão na fonte e tiver uma carga, né, você vai forçar com que haja a drenagem de uma corrente elétrica. Então, a causa no circuito elétrico é a força eletromotriz, ou seja, a fonte de tensão. Tem que ter um potencial ali, diferença de potencial, e uma carga para consumir aquela energia. E no circuito magnético seria a força magnetomotriz, chamada também de FMM. Seria a causa no circuito magnético. Em um circuito elétrico, qual seria o efeito dessa causa? Né? A drenagem de uma corrente elétrica, desde que tenha uma carga, né, para consumir isso. E no circuito magnético seria a drenagem de um fluxo magnético. Certo? Desde que tenha um caminho para passar, né, esse fluxo magnético.
ou seja, uma carga, uma relutância para oferecer esse caminho. Qual é o limitador? Vocês devem ter visto, né, em circuitos elétricos, em eletricidade, que o resistor ele é o principal componente para limitar a corrente em um circuito, né? Então, eu uso um resistor para limitar a corrente, de modo que eu consiga fazer com que o circuito elétrico possa operar em regiões de operações satisfatórias. Então, uso um resistor para limitar a corrente. E aí, a fórmula, pessoal, de uma resistência, né, pela lei de Ohm, né, pela segunda lei de Ohm, pode ver aqui, ó, que a resistividade do material do condutor, resistor, é o comprimento L dividido por sigma vezes a área desse cabo. Veja que interessante. Essa fórmula ela é muito similar à fórmula da relutância. Se você lembrar da segunda lei de Ohm, né? Então, a relutância é igual a um comprimento dividido pela permeabilidade, ou seja, um μ, que é similar à condutividade. Condutividade elétrica, né? Estão lembrados, né, desse sigma, pessoal? Se você pegar ali uma relação da resistividade, que é o ρ, com a condutividade, lembrando da eletricidade, segundo a lei de Ohm. Aí você tem essa fórmula aqui equivalente. Ela é análoga à fórmula da relutância no circuito magnético, onde você tem o comprimento dividido pela permeabilidade, que é equivalente à condutividade elétrica, né? Você tem aqui a permeabilidade, seria a condutividade magnética, vezes a área do elemento, né? da região que está sendo circulado o fluxo magnético. E aqui o circuito magnético equivalente e o circuito elétrico equivalente. Beleza? Mais analogia, né? Como é que seria completa? A analogia completa está aqui nessa tabela. E aqui, densidade de corrente é o quê? Corrente por unidade de área. Densidade de fluxo magnético é o B, ou seja, fluxo magnético por unidade de área. Corrente elétrica no circuito elétrico seria equivalente ao fluxo magnético. Intensidade de campo elétrico seria equivalente à intensidade de campo magnético. A tensão ou a força eletromotriz seria equivalente à força magnetomotriz. A condutividade, como eu falei anteriormente, o sigma, seria equivalente à permeabilidade, o μ. A resistência, R, seria análoga à relutância, com esse R aqui meio diferente. A resistividade no circuito elétrico, ρ, que é igual a 1 sobre sigma, seria equivalente a que chama aqui de relutividade, né? Mas aí seria o inverso da permeabilidade. Okay? A condutância seria equivalente à permeância. A tensão elétrica, pela lei de Ohm, uma relação aqui, consequência da lei de Ohm, seria igual a resistência vezes corrente. O equivalente à tensão elétrica no circuito magnético seria a força magnetomotriz. Então, o equivalente a isso seria relutância vezes fluxo magnético, né? Para ser equivalente à resistência vezes corrente. A gente viu aqui, ó, corrente, aqui em cima, é equivalente ao fluxo magnético. Então, seria fluxo magnético vezes relutância, que também é igual a N vezes I, no circuito magnético. E aqui, ó, já para ficar para crachar para vocês, a resistência pelo conhecimento de circuito elétrico, né, de eletricidade, é comprimento L dividido por sigma vezes a área, A. Circuito elétrico. Veja que aqui na última linha dessa tabela. No circuito magnético, quando a gente vem aqui para o lado direito, a relutância ela vai ser igual ao comprimento L dividido pela permeabilidade μ, que é equivalente a esse sigma, vezes a área. Então, veja, pessoal, que é bem análogo, né? Muitas coisas aqui a gente pode guardar. Se você aprendeu direitinho circuito elétrico, você pode já resgatar os seus conhecimentos e fazer as analogias para o circuito magnético sem ter problema, né? Então, ao invés de ficar decorando, você lembra do circuito elétrico e faz as analogias, certo? Agora, vamos falar dos ímãs permanentes. Aqui está fechando. Ímãs permanentes, pessoal, como eu falei, ó, ele tem um alto valor de HC, né? A coercitividade. Se você olhar aqui no eixo X, onde eu estou passando o mouse em cima, seria o valor necessário de H para fazer com que o B venha para zero. Imagina aqui, é um valor bem alto. Por que é bem alto? Porque a unidade aqui é quiloampere por metro. Não é nem ampere por metro. É 1000 ampere por metro.
E aqui você vê que ou seja, perto já de 10 elevado a sexta, né? Nesse elemento aqui com essa curva em cinza. Quem é esse camarada? Vocês já devem ter visto em algum som potente. Seja um fone de ouvido, seja no HD. Essa curva cinza aqui, pessoal, é a curva do neodímio ferroboro. Já ouviram falar de ímã de neodímio? Ímã de aqueles ímãs bem fortes. Geralmente tem no fone da Apple. Quem tem alguma coisa da Apple aí, já deve ter visto. E também ímã de HD. Por que o ímã de HD ele tem essa característica? Porque ele deve, pessoal, guardar a informação que está associada a essa grandeza B por muito tempo. Então, para você desmagnetizar, tirar essa energia, essa informação dele, você tem que fazer um negócio impossível aqui, em termos práticos, né? Fazer uma energia dessa aqui para desmagnetizar, geralmente é em laboratório especializado, para você desmagnetizar o material, tirar a característica dele de um ímã. E isso aqui é a característica de ímã permanente, né? Então, a curva característica de um ímã permanente, se a gente fosse voltar aqui para aquela materiais magneticamente moles ou duros, né? Seria parecido com essa curva aqui em azul, certo? Só que bem maior, viu? Bem maior do que isso aqui. Tá claro, pessoal, aí? Aqueles ímãs também de alto-falante, né? Que é de ferrite, né? Vocês vão poder também observar que está aqui no limiar, né? Tá aqui na região, não está aqui diretamente, mas a gente pode depois fazer esse complemento. Certo? Professor, então, no caso, o melhor ímã, entre aspas, é o de neodímio, né? Exato. Do ferro-boro. Esse aqui é tipo os Estados Unidos nas Olimpíadas, né? Leva todas as medalhas. A China está chegando agora lá, mas ele é topado. O ímã de neodímio ferro-boro é o melhor ímã dentre os ímãs que são ímãs artificiais, né? A gente chama de ímã permanente porque esse ímã ele é construído em laboratório, né? Ele é uma liga, basicamente, construída por neodímio, um percentual de neodímio, um percentual de ferro e um percentual de boro. Esse aqui tracejado é alnico 5, né? Acho que foi até concebido na guerra, para alguns equipamentos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. É alumínio, níquel e cobalto. Aí tem um alníquel 5, alníquel 8, que basicamente é a mudança do percentual. Você pode ver aqui a curva característica dele. Então, esse alníquel 5, tá aqui, ó, seria muito relacionado com o material magneticamente mole, né? Porque você tem valores baixos de HC, né? Então, ele magnetiza rapidamente, certo? A gente poderia fazer essa análise aqui. Seria próximo àquela... Pode falar. É porque eu vi uma matéria no Manual do Mundo, na época, aí ele estava numa fábrica e contava sobre um dos ímãs mais potentes que existe. Agora, eu não sei se era esse de neodímio, ou era outro modelo, agora era a foto o ímã. O ímã de neodímio você consegue ver, quem já pegou sucata de HD, consegue ver naturalmente que se você pegar um ímã de geladeira, esses ímãs aí de alto-falante de carro também, aquelas bocas de alto-falante de carro, né? E speakers, né? Basicamente os alto-falantes que você tem aí numa caixinha de som. O pessoal está fazendo com os mais potentes, que você pode perceber nas caixas de som mais potentes, elas usam esse ímã que é muito forte. Então é um ímã muito potente, que dá uma potência sonora muito alta, né? E essa potência sonora é esse produto energético aqui, ou seja, essa área, né? Sobre a curva. E o ferrite, por exemplo, ele não é tão forte assim, né? Como comparado com o neodímio. Aí dá pra gente ver isso aí na prática mesmo, se você pegar dois ímãs, aí você vai ver que um ímã é bem forte, isso vai caracterizar que o poder de magnetização dele é bem alto, então a curva característica dele vai ser muito próxima dessa curva em cinza aqui. Depois, se você puder resgatar isso, comentar no Google Sala de Aula, Tiago, eu agradeço, porque a gente pode fechar, né, com esse tipo de ímã que eles trataram, né? Provavelmente é o neodímio ferro-boro. Geralmente eles chamam só de neodímio, né? Eles não chama neodímio ferro-boro. E vem também como a sigla da tabela periódica, NeFeB. Ele vem também chamado tecnicamente dessa forma. Aí tem também o Samaro Cobalto. Tem também o Samaro Cobalto aqui, que é intermediário, mas é interessante que vocês saibam que a liga de neodímio, né, o ímã de neodímio, ele é muito forte. Talvez seja um dos mais fortes aí no mundo.
Eu fiquei curioso aí, tenho quase certeza que deve ser o de neodímio que foi comentado. Mas pode ser que seja um novo aí, né? Recentemente que eles estejam fazendo, né? Já que esse livro aqui também não está atualizado com a tecnologia. A tecnologia emergente, né? Eu acho que deve ter alguma coisa aí. Certo, pessoal? Aí agora vamos para a ideia do entreferro. A ideia do entreferro, né? Talvez não tenha ficado claro, né? Por que eu boto o entreferro naquele circuito magnético? Por que eu faço aquele buraco pequenininho para botar o entreferro? A ideia, basicamente, pessoal, é que o entreferro ele permite garantir, né, que você tem uma operação com valores maiores de corrente no enrolamento sem que ocorra saturação. Em linhas gerais, você está estendendo a zona linear de operação do elemento. Então, se você observar aqui nessa curva, aqui onde eu estou passando o mouse, em vermelho seria sem entreferro. Aí veja que satura rapidamente, né? Entreferro. Aí aquela região de você ter uma linearidade maior, né, uma faixa de extensão, ele satura rápido. E se o elemento satura, pessoal, ele é ineficiente, ele vai ter distorção na corrente, e essa distorção na corrente ela pode ser refletida em outras partes no circuito elétrico, certo? Em termos de distribuição, transmissão de energia. Não é interessante que os materiais, as máquinas elétricas, transformadores, reatores, saturem nesses tipos de aplicação, certo? É bom que ele sature numa aplicação de eletroímã, né? Eletroímã é ok, mas aqui para nível de circuito elétrico, em sistemas elétricos de potência, do ponto de vista de GTDE, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, as máquinas elétricas não é legal que sature, né? Não é para saturar. No projeto você deve ficar atento a isso. Aí o pessoal às vezes bota entreferro, certo? No motor elétrico, no gerador, tem entreferro. No transformador, às vezes, em aplicação dedicada, tem um entreferro, quando é necessário, né, também. E aí, qual é a ideia de entreferro? É você estender a região linear. Então, perceba que ele fica mais extenso, né, a região linear. Está dando para ver isso aqui? Então, ele demora para saturar, né? Você precisa de um valor de H bem maior para saturar, chegar na saturação dele. E, então, uma das motivações de ter interferro é você estender a linearidade na curva BH, curva de magnetização do material. Sem o entreferro, ele vai saturar rapidamente aqui nessa curva vermelha. Com o entreferro, você vai observar que a saturação ela vem depois, né? bem mais extensa. Certo? Então, está aqui um texto, deixei esse texto aqui para vocês acompanharem, né? Que tem uma analogia também com o circuito elétrico. No circuito elétrico, a gente tem um resistor para limitar a corrente. Isso garante que no circuito elétrico, né, com um resistor, um elemento resistivo, a fonte de tensão e o circuito, né, como um todo, o circuito elétrico, vai poder operar em regiões satisfatórias, sem comprometer a eficiência e gerar danos nos dispositivos ou nos elementos. No circuito magnético, a ideia é similar. Quando você tem um entreferro, você tem um elemento, o entreferro é um elemento parecido com, que vai ter a característica de um resistor. Então, ele vai ter uma resistividade para limitar o fluxo de corrente, o fluxo magnético, desculpa, que seria equivalente à corrente elétrica. Consequentemente, ele limita também o valor da indução magnética, preservando, assim, evitando a saturação precoce, né? Ou seja, ele pega esse ponto aqui de saturação e leva lá para frente, um entreferro. Certo? E quando desejado, ele evita essa saturação precoce, né? Às vezes, nas aplicações, como eu comentei, na área de elétrica, transmissão, distribuição e geração, é interessante você preservar, certo? A saturação, né? Não fazer com que ela venha, né? A saturação, deixa ela numa zona de operação bem distante na realidade prática do circuito. Agora, tudo tem um perde-ganha, né? Nem tudo são flores, né? Qual o perde-ganha aqui, o custo-benefício? Você paga o preço em que você reduz o valor da indução magnética. Consequentemente, você reduz o valor da indutância para um mesmo valor de corrente elétrica nos enrolamentos. De fato, você vai ver isso, né? No mesmo valor de corrente elétrica, olhando nessa curva aqui, no eixo X, no eixo de H, que é proporcional à corrente, né? A gente já viu que H é proporcional à corrente. Então, essa é a principal relação de compromisso em um projeto de circuito magnético. Então, você vai projetar um reator, vai projetar um indutor, um transformador, né? Você precisa estar com isso bem claro, né? E bem ciente que você precisa ter essa relação de compromisso, certo? Bom, pessoal, acho que era isso. A gente está chegando aqui no final da aula.
Deixa aqui exercícios para pensar. Qual seria o circuito magnético equivalente da figura abaixo? E a outra pergunta é o que acontece com o laço de histerésis para baixa frequência, em torno de 60 Hz, e alta frequência, se eu variar a frequência da fonte, por exemplo, para 20 e 200 kHz. Acho que o Tiago já comentou, mas quem não pegou essa ideia pode ter esse momento aí na gravação e ver depois o que acontece, né? Ela vai ficar mais larga, mais estreita, então reflitam aí. Ok, pessoal, fecho aqui esse momento. Agradeço aí a atenção de vocês, desculpe pelo tempo, mas eu acho que basicamente era isso.